Olá, galerinha! Dá um joinha aí já de imediato, já sai pedindo. Aqui é o professor Ricardo Russo. Especialidade é falar a respeito das provas de concurso público, da produção textual, recurso administrativo, recurso judicial, produção textual, redação, escambau, esse é o nosso assunto. Estou chegando aqui de mansinho, porque estou terminando meu dia, passei o dia inteiro na frente da tela desse computador aqui, e eu acabei de terminar um laudo judicial por uma ação judicial de uma candidata para o CNU, Bloco 4. Então, vocês que estão me acompanhando aqui sabem que eu tenho sistematicamente trabalhado, em especial com esse caso aí. Trabalho com vários casos, né? Mas isso a gente está concentrando a energia. Lembrando aos incautos e desavisados que TRF5 está saindo agora, daqui a pouquinho, né? O segundo semestre agora sai, no segundo semestre, na segunda quinzena do mês de novembro, sai o resultado, né? Das discursivas lá do TRF5, né? Com uma banca que é complicada também. Se o pessoal está reclamando, vocês ganham essa banquinha no TRF5 vai dar dor de cabeça para a galera, na minha previsão. Mas vamos lá, vamos ser otimistas. Então, acabei o dia, estou exausto de corrigir texto e corrigir redação e fazer laudos e tal. Acabei o último laudo do dia e queria compartilhar com vocês algo importante. Então, assim, olha, vocês vão fazer recurso administrativo, recurso judicial, vocês estão pensando nisso, enfim, sei lá, legal. Então, eu quero mostrar para vocês como é que isso é feito, porque eu tenho lido muitos recursos administrativos que os candidatos fizeram agora para o CNU e são absolutamente ridículos, né? Você afirmar que o texto está bem escrito, que não há... Eu peguei uma ótima desses cursos grandes aí, que vocês pagam uma fortuna, né? O cara bota uma bibliografia, para que bibliografia se você está fazendo aquilo ali? Para o revisor que vai... para o cara da banca que vai corrigir, vai recorrigir o texto, né? O cidadão da banca vai recorrigir o texto, vai ter 100 recorreções para fazer, legal? Então tem que ser sucinto, claro e objetivo. Bibliografia para quê? Não precisa, né? Alguns editais até pedem, mas é uma bobagem. Ninguém olha para isso, né? Que adianta o cara decorou ali, esse curso que eu vi aí, que é um curso famoso, que anuncia na internet, né? Tem lá uma bibliografia já padrão, né? Bota uns gramáticos ali, então é só pegar um gramático e botar a bibliografia, tudo para cobrar. Cobrar de vocês, né? É isso, na verdade é isso, esses cursos. Eles cobram caro porque terceirizam, tem uma equipe aí, um monte de gente fazendo esse trabalho, né? E porque tem nome, enfim, legal. Tudo isso. Aí os caras colocam lá, há poucas infrações à norma culta, há poucos desvios e não são desvios importantes. Cara, qualquer um pode escrever isso, né? Não precisa ser professor de português, eu quero saber onde estão os desvios e qualificar isso, né? Você tem que pontuar. Aí os caras não pontuam, apenas fazem um discurso genérico, mais ou menos padrão, recorta e cola. Se tu bota qualquer um fazendo recorte e cola ali, que é ridículo, tá? Então é tudo isso só para cobrar mesmo. Eu quero mostrar para vocês como é que vocês têm que fazer. Então eu estava fazendo essa última candidata aqui e eu quero dividir com vocês isso que eu vi aqui, né? Porque eu peguei essa candidata aqui, por exemplo, é um total equívoco a nota desse candidato aqui, porque tirou 24 pontos, então quem não está fazendo CNU não está ligado, né? A redação valia 100 pontos ao todo, dividido em 2 grandes blocos, né? E o bloco do idioma, que eles chamam de idioma, a gente vai chamar então de linguagem, porque entra toda a parafernália da linguagem, a gramática faz parte, mas não é só a gramática, coesão, coerência e tal, e a parte de conteúdo que valia outros 50 pontos. Esse candidato teve 24 em 50, menos da metade da nota, né? Então, um 24,50 é uma redação bem ruinzinha, né? Não é o caso aqui, e a gente vai dar uma papirada, uma olhada na redação, você vai ver que não pode ser 24 em 50, né? E o idioma, o candidato 50, 85, perdeu 15 pontos, o que equivale a dizer que seria um candidato mediano com 70% de aproveitamento em idioma. E aí tu também dá uma papirada e você vai ver que esse candidato está muito longe de ser um candidato 70%, né? Não é legal. Então, vamos dar uma olhada aqui. Eu quero mostrar para vocês uma coisa aqui importante. Ó. Vou mostrar para vocês o olhar do examinador, que é daquele carinha que está acostumado
a corrigir redação, né? E ganhar, gente, ganhando uma merreca, então não vai pensar que é um especialista com um látis lindo, maravilhoso, né? Eu estava conversando com um aluno hoje, ele achando assim que, quem é que corrigiu isso aí foi qualquer um. Você imaginou o quê? Que para ganhar o que eles pagam, para corrigir trocentas redações por dia, ia ser um cara com um látis enorme? Claro que não, né? Então, não sei quem foi, mas certamente não foi um mega especialista, longe disso, né? Então, se você vai fazer uma questão de concurso público discursivo, você imagina aqui que você vai fazer uma dissertação ou uma tese, isso não é verdade, né? Uma coisa muito pragmática, objetiva, que vai ser corrigido por um cara que também tem uma régua lá que tem que ser pragmático, objetivo, e o látis dele deve ser, se tiver, bem pequenininho. Então, vamos lá. Olha só. Eu queria mostrar para vocês como é que a gente faz essa análise. Então, eu pego essa redaçãozinha aqui e vou fazer só de idioma, tá, gente? Por sinal é muita coisa, né? Mas vou fazer de idioma aqui para você perceber. Então, a primeira coisa assim, ó, vou examinar, vou dar aquela geralzona e vou examinar o que esse candidato nos oferece em termos de coesão textual. Porque se ele tiver uma complexidade de coesão textual, eu já estou falando com o candidato que está da média para cima. A cabeça do avaliador, ela funciona dessa maneira, né? Então, assim, ó, da média para baixo, média para baixo, média para cima. Você tem 3 posições, 3 caixinhas básicas, né? E depois você vai acertando a caixinha melhor. Mas é isso. Então, eu já vou olhando aqui e vou vendo em que caixinha eu boto esse candidato, né? Já na primeira linha, no primeiro parágrafo, você já tem uma ideia bem clara do potencial do candidato. Isso é barbada, gente, de olhar, né? Então, você vai ver que ele diz assim, ó, ou ela, né? A Constituição Federal de 88 promove a igualdade de todos, não só no aspecto formal, como também, aí tem uma rasurinha, né? No aspecto material. Então, olha só, primeiro periodinho, gente, tá vendo? 2 linhas e meia. O candidato já traz uma introdução, que ele está fazendo uma introdução genérica, já falou sobre isso, traz a Constituição, que é o assunto base, né? Se você olhar ali as liminares que foram concedidas na fundamentação, você vai ver que eles fazem lá, vocês fazem uma síntese, qual é o assunto? O assunto é a Constituição Federal e a mulher gestante, lactante, a criança nascitura. Então, é isso, esse é o assunto central, a proteção a essa mulher. Esse é o tema central, é o viés, é aquele assuntão básico que tem que ser tratado, né? Então, se você ficou gastando tempo falando do STF e daquela ação de inconstitucionalidade, você tangenciou parcialmente. É isso que aconteceu. Muita gente quis discutir isso, que era secundário, e transforma isso como assunto central. Então, isso pode gerar tangenciamento. Legal? Então, a Constituição Federal de 88 promove a igualdade de todos, não só, como também. Não só como também é um relator, é um elemento de relação lógica, né? Uma conjunção aditiva bem complexa e que é caracterizada por bons produtores textuais. Então, não é qualquer um, não é esse cara que faz esse redaçãozinho esqueleto que vai usar isso daqui, não. Então, isso já me deixa assim, opa, não só usou, não só como também. Aí eu vou ali, na linha 3, assim, nesse contexto, olha aqui, o que está fazendo? Nesse contexto é aquilo que a gente chama de um elemento coesivo intraparágrafo. Que é isso? O Enem notabilizou essas expressões e os concursos estão usando isso. Intraparágrafo é dentro do parágrafo, você tem ligando os períodos. Então, nesse contexto, ele funciona também como um elemento anafórico. Anafórico é o quê, né? A anáfora se refere ao que foi citado, a catáfora se refere ao que vai ser citado. Então, ele é um elemento anafórico também, porque ele remete ao antecedente. Nesse contexto, qual contexto? O contexto que ele acabou de citar, né? Por vezes, é necessário tratar de forma diferente para obter certa equidade. Então, você percebe o que o candidato está fazendo? Ele está pegando aqueles comandos e tentando genericamente citá-los na introdução para fazer uma introdução genérica, que relata tudo que vai ser abordado. Isso aqui o candidato aprendeu, né, em algum curso, provavelmente. Assim, o cara botou outro elemento de relação aqui, ligando períodos, né, o intraparágrafo. Então, você tem nesse contexto e o assim, tem não só como também tudo isso na introdução. Então, tu já vai colocando esse cara aqui na caixinha de cima. Isso é um candidato acima da média. O que a gente entende como média tecnicamente? Média é o 7, gente. 7 é média, tá? Então, esse candidato aqui, ele vai para a caixinha 89, 89, 89. Certo? Então, nada menos do que isso. Claro, não sei que começa a tropeçar agora, legal? Não estou dizendo que o texto é lindo, maravilhoso, mas a gente pega
a média. Tá? Então, na média dessa amostragem de candidatos, desse nível de candidatos, você tem um candidato acima da média. Legal? Bom, olha só, assim a proteção à mulher, crase certinha, gestante ou lactante, aqui o ideal seria fazer o paralelismo, né? Proteção à mulher, à gestante ou à lactante, tudo com crase, né? Por paralelismo, mesmo tratamento, os elementos que têm a mesma função sintática merecem o mesmo tratamento, mas não são todas as bancas que descontam isso, por quê? Porque, por exemplo, o Enem não desconta isso. Então, vai se descontar isso aqui? Eu não sei se esse paralelismo se desconta. Se o cara for caprichoso, pode descontar. Mas é bobagem exigir isso do candidato, porque é pouco usual. Mas, de qualquer maneira, seria o bacana, né? Então, num curso que eu estou dando, quando eu estou dando aula para vocês, eu vou falar desse paralelismo, eu vou pedir para você fazer, né? Usar para não correr risco, né? É um dever do Estado e da sociedade. Então, o candidato aqui consome, portanto, 5 linhas fazendo uma introdução super genérica, quando ele poderia já sair falando sobre o conceito genérico do que é a insalubridade, a proteção da mulher gestante, que é o primeiro item que é genérico dos comandos da questão. Então, quando você tem uma questão discursiva, você já pode pegar o primeiro item, que é geralmente bem genérico, bem amplo, né, e usá-lo como introdução. Por quê? Por causa do espaço. Né? Você vai ter que apertar a letrinha para poder dar conta de tudo o que está sendo exigido de você. Então, você precisa saber economizar espaço. Por isso que a gente não faz, numa discursiva, uma introdução clássica como essa aqui. Legal? Então, por quê? Porque vão faltar linhas, só por esse motivo, tá? Agora, eu vou dar aquela papirada, não vou ler toda a redação, mas já de imediato você vê que no parágrafo, abrindo o parágrafo, a gente vai chamar esse elemento coesivo de interparágrafos, ó. Abrindo o parágrafo, você tem o inicialmente. E aqui, no outro parágrafo, você tem um ademais, e depois tu tem um além disso. Ora, perceba, olha aqui, no outro tu tem outro sim, e lá no final tu tem o por fim. Bom, então, só um pouquinho, para aí. Eu não preciso ser gênio para perceber que esse candidato aqui é um candidato acima da média. Quando ele tira 35, estão descontando o que dele? O que foi descontado? Bom, então, vou usar a régua dos caras, né? Que eles deram depois, né? Você não sabia, você não olhou no edital tinha que estar isso aí, mas a gente ficou sabendo que para você ganhar aspectos gramaticais valia 25 pontos, que é toda a parte da gramática. E nos aspectos gramaticais, se tivesse um errinho só, você já perdia 5 pontos. Então, eu vou olhar onde é que tem erro aqui, né? Desvio gramatical, tá? Então, perceba a coisinha tola, né, gente? Por exemplo, ali na linha 19 aparece carta magna, e aí deveria ser iniciais maiúsculas, né? Então, o candidato perdeu ponto, um ponto tolo, né? Aqui, ó, isso aqui vai valer 5 pontos para ele. E aqui na linha 20, diz assim, ó, nessa linha, você tá vendo? Ó, além disso, nessa linha, olha como tem coesão isso aqui. Algumas leis, como a emprega mais mulheres, tem esse como a emprega mais mulheres, ó, tem uma primeira vírgula, mas faltou uma segunda vírgula aqui, porque o termo todo deveria estar entre vírgulas, né? Então, algumas leis, vírgula, como a emprega mais mulher, vírgula, tem, então, faltou a segunda vírgula. Isso aqui desconta 5 pontos dentro da caixinha dos desvios. Legal? Então, você tem 5 pontinhos aqui. Bom, então, de 25, como já teve 2, se tivesse um já descontava, esse candidato, então, já imediatamente não vai concorrer à nota máxima, que é 25, vai ficar com 20. 20 pontos são poucos desvios, ó, 2 tem que ser poucos. Então, o que o candidato perdeu aqui? 5 pontos, nada mais do que isso. O que mais ele poderia perder? A estrutura do texto dissertativo. O que eu posso reclamar desse texto dissertativo aqui? Se a gente for chato, né? E aí você vai encontrar justificativa para tudo. Se você for muito chato, você vai dizer o seguinte, olha, essa conclusão aqui, ó, que começa na 32 e termina na 38, ela está maior que o desenvolvimento, praticamente é do mesmo tamanho do desenvolvimento. Ó, tem um desenvolvimento aqui que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? E a conclusão não pode ser maior que o desenvolvimento. Isso seria a lógica, né? Mas seria um capricho. Então, eu não vejo, sinceramente, como você pegar esse texto aqui e querer tirar da estrutura
no texto dissertativo. Você está vendo que o cara tem uma introdução, o cidadão, a candidata escreveu um texto dissertativo claro, né? Não tem nada aqui que possa desabonar, a não ser um capricho. Se você quiser descontar, vai procurar elementos para descontar, e isso sempre vai acontecer. Né? Então, eu não vejo nada em aspectos coesivos aí. E aspectos ortográficos, não é? Que é o primeiro item, que valia 15 pontos, aí tem aquela carta magna ali para descontar, mas acontece que lá em desvios também aparece ortografia. Então, aí tem um problema da régua, porque pune 2 vezes o mesmo erro. Ou seja, vamos lá, aí a gente vai usar o bom senso, né? Vem cá, esses 2 desvios aí, você vai descontar mais do que 5 pontos em idioma, quer dizer, você tem uma estrutura. Você tem aí um texto bem escrito, nada lindo, maravilhoso, bom texto, né? É um texto para tirar entre 8 e 9, não é um texto para tirar 7. Né? Então não pode descontar 15 pontos e 50. Esse texto aqui é para ser 40, 45, nada menos do que 40. Legal? O máximo que a gente pode fazer é tirar mais 5 pontos. Tá, duvido, eu tiraria 5 pontos, mas tirou 10 pontos, ficou com 40. Mas não 35, isso na pior das hipóteses, tá? Então, esse texto aqui deveria ter 45 pontos, na verdade, né? Porque você vê, coesão textual, 2 desviozinhos, está dentro da norma culta, vocabulário específico, tem a estrutura do texto dissertativo. Como é que você vai dar 7 para essa redação aqui em 10, né? Legal? Não é 7, essa redação aí é 8,5, 9, por aí. Então, o desconto tinha que ser de 45 pontos, não 35 pontos. Acontece que uma prova de concurso público, 5 pontinhos para lá, 5 pontinhos para cá, vão fazer toda a diferença, né, na classificação do candidato. Essa é a grande levada, por isso que a gente entra com recurso administrativo, recurso judicial, porque é o detalhe que consta. E num recurso administrativo ou mesmo judicial, como esse caso aqui, né, sempre precisa ter margem para... Eu estou mostrando para vocês que existe muita subjetividade. Se eu quisesse, eu poderia achar uma justificativa para querer descontar aquele parágrafo de conclusão grande, mas é um capricho. Então, quando a gente faz um exame que a gente chama de holístico, com H, né, holístico, né, a gente faz o exame do todo para ter o sentimento do candidato e o domínio que ele tem das ferramentas da linguagem, né? Porque tudo se resolve na linguagem, né, gente? Às vezes você conhecer a lei, se você não consegue transformar isso, essa ideia abstrata que é a lei, na ferramenta da linguagem, né? Na concretude, que é você pega o seu conhecimento, que é abstrato, e transforma em concreto, que é a linguagem. Esse é o processo, né? Então não adianta você dizer eu sei, você tem que saber também usar a ferramenta da linguagem para transmitir a ideia, porque senão a coisa não funciona. Beleza? Então é isso que muitas vezes as pessoas não entendem, né? Acham que saber, não é? Basta, mas se eu não conseguir escrever e produzir essas ideias e colocá-las ali no período, que é o tijolinho básico da construção textual, período, né? Você vai construindo período em cima de períodos, né? Se você não tiver essa ferramenta, não adianta a ideia abstrata, né? Então, são as 2 coisas que são cobradas. A sua capacidade intelectual de dominar essas ideias e o conhecimento, que é totalmente abstrato, está aqui, ó, e para a ponta do dedinho na ferramenta da linguagem. Então, tem candidatos que têm um domínio intelectual legal, mas chega na ferramenta da linguagem, pecam por determinados aspectos, enfim. Outros têm a ferramenta da linguagem, mas não tem lá a ideia, né? O ideal é você ter as 2 coisas, né? Porque é assim que funciona uma redação. Geralmente, quando a gente fala de uma redação, produção textual, uma prova de concurso público, as pessoas acham que é botar crase, né? Botar vírgula só, que é só a ferramenta. Não. Antes da ferramenta vem a ideia, a abstração, sua capacidade intelectual. Né? Vem outra, por exemplo, no caso de uma prova discursiva, em concurso público, você tem que ter capacidade de interpretar a proposta, compreender a proposta, sintetizar os textos de apoio, são várias habilidades mentais que são usadas por você. Por isso que a produção textual é tão importante numa prova de concurso público, você usa várias habilidades. O grande problema é que, como é um concurso de massa, legal, a correção é feita de qualquer maneira, né? Então as coisas meio que se perdem. Foi essa frustração que muitos de vocês aí, com quem eu conversei, especialmente o pessoal do bloco 4, né, basicamente advogados, estavam indignados em função disso, né? Por quê? Porque se acharam injustiçados, acharam que a prova foi um equívoco. Isso é uma prova de massa, e uma prova de massa tem essa característica, ou seja, a gente tem que aprender a lidar com as regras
do jogo. E as regras do jogo, elas são muito pragmáticas, né? Eu preciso responder objetivamente ao que foi pedido, sem muitas arengas e delongas, sem querer fazer um troço muito intelectualizado, porque isso não é uma dissertação, nem uma tese. Legal? E quem vai corrigir é uma pessoa, enfim, que não tem lá, como eu digo, né, um látis muito profícuo, né? Beleza, galera? Olha, então, diquinhas para você que vai fazer TRF, vai precisar de concurso, vai precisar de recurso administrativo, você que está aí pensando, CNU, você, enfim, que vai fazer concurso público, fique atento ao edital e às regras das questões discursivas e da redação, para ver se estão claras e objetivas as regras postas, porque se não tiverem, você pode reclamar no edital e você tem prazo para isso, para questionar o edital. Depois não adianta reclamar. Né? O importante é reclamar antes. Por isso que a gente está aqui para ensinar você a ter esse olhar. Ou seja, lá na parte de gramática tem que aparecer no edital quanto vale cada item, quais são os itens, qual é o peso de cada item. Isso no mínimo. No mínimo, eu nem vou exigir muito das bancas. Beleza, galera? Então, manda aí um recadinho, me diz o que você acha disso aqui, quais são as suas dificuldades, enfim, eu quero saber de você. Abração aí. Tamo junto.